Na aula passada, nós paramos falando sobre a formação do mundo árabe, não é? Nós paramos falando sobre a formação do mundo árabe e paramos exatamente falando sobre as principais obrigações do fiel, que são 5. Essas 5 primeiras são as principais obrigações do fiel muçulmano. Essas duas, a jihad, a guerra santa e a afirmação do teocentrismo, ela não se constituem obrigações do fiel. A jihad é muito mais uma obrigação de cunho religioso do que de qualquer outro caráter. O que é que a jihad diz? A jihad, ela fala que é um dever dos fiéis domar os maus instintos para que ele se torne um bom muçulmano. Agora, quando Maomé morreu, após a morte de Maomé, vai ocorrer a expansão do islamismo, já durante a era dos califas. A expansão do islamismo, ela vai acontecer na era dos califados, na era dos califas. Bom, e, na verdade, quando se fala de expansão islâmica, primeiro vamos visualizar o território, né, que o mundo islâmico conquistou. Essa região que vocês estão vendo aqui, né, essa região que vocês estão vendo aqui em marrom, é a região do islamismo quando Maomé era vivo. Então, aqui, ó, guerras e conquistas durante a vida de Maomé. Então, quando Maomé foi vivo, o islamismo ele estava circunscrito à Península Arábica. Era uma religião específica da Península Arábica. Após a morte de Maomé, vai acontecer um fenômeno interessante. O islamismo ele vai atingir o Oriente Médio, estendendo-se até o território da Ásia, no caso da Índia, e chegando até a Indonésia. Aliás, eu cheguei a comentar que a Indonésia é o maior país islâmico do mundo. Ora, quando eu falo que a Indonésia é o maior país islâmico do mundo, é o maior país islâmico em número de fiéis. Depois que os muçulmanos conquistaram toda a região do Oriente Médio, eles vão dominar o norte da África. Então, a ordem de conquista é essa aqui. Oriente Médio, do Oriente Médio, Ásia. Depois eles vão para o norte da África. E do norte da África, eles sobem e dominam a Península Ibérica. Do norte da África, eles sobem, tá? E dominam a Península Ibérica. Na verdade, os árabes, eles foram derrotados neste ponto. Os árabes foram derrotados neste ponto. Essa região possui uma cidade, e esta cidade, que está localizada exatamente neste ponto, ela é chamada de cidade de Poitiers. Poitiers. Essa cidade é chamada de Poitiers ou Tours.
Poitiers ou cidade de Tours. Correto? Então, tanto faz você chamar essa cidade de Poitiers ou Tours. Veja bem, essa expansão toda que vocês estão vendo, ela aconteceu de uma maneira avassaladora. A expansão árabe começou em 630, a expansão árabe começou em 630 e a expansão árabe durou até 632. Então, com isso, eu estou querendo dizer que os árabes levaram somente 2 anos para conquistar esse território todo. Preste atenção que em 632, o mar Mediterrâneo ele vai se transformar no Lago Árabe. Se os árabes se expandiram nessa velocidade toda, a primeira pergunta que cabe é a seguinte: quais as causas motivadoras da expansão árabe? Essa é a primeira pergunta. Quais as causas motivadoras da expansão árabe? E a segunda pergunta é: quem freou os árabes? Essa é a segunda pergunta. Quem foi que impediu que os árabes continuassem avançando e estendessem o domínio pela Europa Ocidental? Vamos por partes. Primeiro, quais as causas da expansão árabe? Veja só, por incrível que pareça, a causa que impulsionou os árabes a essa expansão foi econômica. O elemento motivador, o principal elemento impulsionador dos árabes para essa expansão foi econômico. Como econômico? Gente, a Península Arábica, os árabes sempre foram grandes comerciantes. Sempre foram. E até hoje, eles são grandes comerciantes. Hoje, o produto que eles mais comercializam, hoje é petróleo, mas eles sempre foram grandes comerciantes. O produto que eles mais comercializam hoje é petróleo. Então, se eles são grandes comerciantes, vamos pensar, se o meu império está restrito a esta área em marrom, se meu império está restrito à Península Arábica, eu só posso realizar atividades econômicas e comerciais na Península Arábica. Então, a minha margem de lucros, ela está circunscrita, ela está restrita à Península Arábica. Ao passo que, se eu conquisto outros territórios, além de poder comercializar na Península Arábica, eu também poderei comercializar nesses territórios. Portanto, a expansão territorial representa expansão comercial. Podemos, inclusive, nesse sentido, fazermos uma analogia com o Império Romano. A expansão territorial significa expansão comercial e econômica. Bom, e se nós estamos falando de expansão árabe, aonde fica a religião nesse processo de expansão?
Tem gente que acha, aonde é que fica, se estamos falando de expansão, onde é que fica a religião nesse processo de expansão árabe? Tem gente que acha que quando os árabes se expandiram, o grande objetivo deles era expandir a religião islâmica. Muita gente acha, repito, que quando os árabes se expandiram, o objetivo deles era expandir a religião islâmica. Gente, isso não é verdade. No caso da expansão árabe, a religião foi utilizada como pretexto, como álibi. No caso da expansão árabe, a religião foi utilizada como pretexto, ou, se você quiser, como causa aparente. Porque, observe o seguinte, o verdadeiro interesse das elites com a expansão territorial era econômico. Acontece que para existir uma expansão territorial, faz-se necessário a existência de um exército. É impossível haver expansão territorial sem um exército. E quem compõe o exército é o povo. Então, as elites estavam querendo se expandir para expandir a riqueza deles, para expandir o seu poder econômico. Para expandir o território, eles precisam de um exército. Quem luta no exército é o povo. Qual é o argumento que as elites vão usar para o povo, para que o povo afilie-se ao exército e lute na expansão territorial? Vocês precisam conquistar territórios para eu ficar mais rico. O máximo que pode acontecer é a morte de vocês. Observe que as elites não tinham um pretexto. O grande pretexto da expansão territorial era Deus. Nesse momento, observe que o mesmo elemento histórico far-se-á presente durante as cruzadas. Depois, no século XI, quando a burguesia manifesta-se, né, interessada em expansão de territórios, ela vai usar o discurso religioso como pretexto para impulsionar os cidadãos às guerras de conquista. Portanto, a expansão árabe, na expansão árabe, a religião foi usada como pretexto. De que maneira? Jihad, guerra santa. Lute na luta em nome de Deus. Houve uma subversão do verdadeiro significado das cruzadas. Vocês estão lutando por Deus, e se vocês lutarem por Deus, vocês irão direto para o céu, que quem morre por Alá, ele é instantaneamente perdoado, né? E o céu de Alá é o céu com milhares de benefícios, de maravilhas, etc. e tal. É o céu das maravilhas, não é? É o céu com milhares de virgens. Acho que são 50 ou 70 virgens. Para você encontrar uma quantidade de virgens nessa proporção, só mesmo em paraíso. Então, a jihad, a religião, ela foi
durante a expansão árabe, assim como nas cruzadas, utilizada como combustível, como elemento impulsionador da expansão territorial. Portanto, se por um acaso aparecer na prova, os árabes se expandiram e conquistaram territórios com o objetivo de expandir a fé muçulmana. Falso. A expansão territorial não tinha como objetivo a expansão do islamismo. Agora, nos territórios que os árabes dominaram, hoje, nos territórios que os árabes dominaram hoje, com exceção nos territórios que os árabes dominaram hoje, com exceção da Península Ibérica e de um território que a gente conhece pelo nome de Israel, com exceção da Península Ibérica e de Israel, todos os territórios que os árabes dominaram hoje são muçulmanos. A Península Ibérica não é muçulmana porque houve na Península Ibérica a Guerra de Reconquista, e na Guerra de Reconquista, olha o nome, os cristãos reconquistaram o território e empurraram os árabes de volta para o norte da Europa. E nessa área em vermelho não predomina a religião muçulmana. Nessa área em vermelho não predomina a religião islâmica, porque sabemos que em 1948 a ONU criou o Estado de Israel. Somente das áreas dominadas pelos muçulmanos, somente Europa e Israel não são islâmicas. Ora, se dos territórios que os árabes dominaram na Idade Média, hoje a maioria deles é muçulmano, como é que a causa da expansão árabe não foi religiosa? Gente, é fato que nos territórios que os muçulmanos dominaram desde a Idade Média, o islamismo é a religião predominante, mas o islamismo ele se expandiu como consequência e não como causa. Garrido, eu não entendi essa ideia de que o islamismo se expandiu como consequência e não como causa. Eu vou dar uma explicação rápida, direta, simples, para vocês entenderem por que o islamismo se expandiu como consequência e não como causa. Durante a expansão marítima, Portugal e Espanha, para além dos seus territórios na Europa, Portugal e Espanha conquistaram inúmeras colônias, não é isso? Ok. A esmagadora maioria das colônias que pertenceram a Portugal e a Espanha na Idade Moderna, hoje elas são cristãs. Então, Portugal e Espanha se expandiram na Idade Moderna e conquistaram várias colônias. A esmagadora maioria das colônias que foram dominadas por Portugal e Espanha na Idade Moderna
hoje são cristãs. Agora, o objetivo da expansão marítima ibérica, portuguesa e espanhola, o objetivo foi religioso? Não. Foi econômico. Mas a religião, ela vai se expandir? Vai, como consequência e não como causa. Embora, durante as grandes navegações, a religião também tenha sido usada como causa aparente. Olhe quantos pontos de convergência existem na história, né? Então, a religião, ela também foi usada como causa aparente das grandes navegações. Nós queremos expandir, nos expandir, para expandir a religião, para cristianizar os selvagens. Então, no caso da expansão árabe, a religião foi um combustível, foi um pretexto, ela não foi uma causa real, ela foi uma causa aparente do processo de expansão árabe. A maior prova que o interesse dos árabes na expansão não era religioso é que os árabes permitiam. Os árabes, eles conquistaram um império gigante, e o Império Árabe foi um império caracterizado pela tolerância. É um dos grandes segredos do sucesso do domínio dos árabes no mundo foi a tolerância. O Império Árabe, os árabes eram extremamente tolerantes. Por isso que eles difundiram a cultura. Nas regiões que eles dominavam, eles difundiam a cultura e a Europa medieval, durante o domínio árabe, ela vivenciou um esplendor cultural fantástico. Por exemplo, os algarismos que nós usamos hoje, do 0 ao 9, é invenção dos hindus. Só que os hindus criaram do 1 ao 9. Os árabes criaram o 0 e difundiram para o mundo os algarismos do 0 ao 9. Por isso, esses algarismos se chamam algarismos indo-arábicos. Quando os árabes difundem os algarismos indo-arábicos, eles criaram a primeira língua universal do planeta, a matemática. Você gosta de dizer que o inglês é língua universal? Não é nada, nada. Língua universal é a matemática. Porque você pode ir para a China, não saber uma palavra de mandarim, mas se você chegar lá no restaurante e comer o seu morcego a molho pardo, na hora que o garçom trouxer os números, você saberá exatamente quanto terá que pagar pelo seu morcego a molho pardo ou pelo seu cachorro de muqueca. Correto? Então, a linguagem universal, de fato, é a matemática. Se não fosse pelos árabes, nós estaríamos fazendo cálculos matemáticos em números romanos. Imagine que desgraça. Para mim, Garrido, a matemática já é uma desgraça com os algarismos indo-arábicos. Imagine número romano. Um simples cálculo, não é? Iria ser um terror. Imagine 3.920 mais 8.950 em número romano. Meu Deus do céu. É uma tortura nazista. Certo? Bom, então, os árabes difundiram para o mundo o papel. O papel é a invenção chinesa. Como eles conquistaram territórios que hoje é a China, eles pegaram essa invenção, difundiram para o mundo a bússola, a pólvora e por aí vai. Então, a difusão destas culturas múltiplas é uma prova de que os árabes eram muito tolerantes com os povos dominados.
E, como eu ia dizendo, a maior prova de que o interesse árabe na expansão não foi religioso é que os árabes, nos territórios dominados por eles, permitiam que os cidadãos cultuassem a religião que eles quisessem. Por exemplo, os árabes dominaram um território qualquer, sei lá. Os árabes dominaram um território qualquer, tá? Na Europa. Os árabes dominaram um território qualquer na Europa. Aí você mora na Europa no momento em que os árabes dominaram o território. Você é cristão. Se você quisesse, você poderia continuar sendo cristão. Eles permitiam? Permitiam. Agora, se você quisesse ser cristão, cultuar os orixás, ou qualquer outro, ser judeu, ou qualquer outra religião, você tinha que pagar um imposto que eles chamavam, de imposto do infiel. Eles chamavam de imposto do infiel. O imposto do infiel era um imposto pago por todos que não eram muçulmanos e queriam continuar seguindo a religião dele. Qualquer um poderia seguir a religião que quisesse, mas tinha que pagar o imposto do infiel, e o imposto do infiel não é barato. Observe que é uma estratégia inteligente de forçar o cara à conversão. Por quê? Se você se convertesse ao islamismo, além de se livrar do imposto do infiel, quem se convertesse ao islamismo ganhava cidadania árabe. Então, quem se convertesse ao islamismo ganhava cidadania árabe, além, é óbvio, de se libertar do imposto do infiel. Então, quando eles criaram essa ideia do imposto do infiel, eles foram muito inteligentes, porque é uma forma de pressionar aqueles que não são muçulmanos a se converterem. Entendeu? Se livra de um tributo e, além de se livrar de um tributo, né? Além de se livrar de um tributo, ele ganha a cidadania muçulmana, tendo o direito, né, de desfrutar dos benefícios que qualquer muçulmano desfrutava. De qualquer maneira, o fato dos árabes permitirem que o indivíduo adotasse a religião que ele quisesse é uma prova que o interesse deles na expansão não era religioso. Porque, vamos lá, se o interesse deles na expansão fosse religioso, você acha que eles iriam permitir, mesmo pagando, que alguém cultuasse uma religião diferente da religião islâmica? Não. Então, isso é uma prova que a religião, durante a expansão árabe, foi apenas um pretexto. Agora que nós sabemos que o verdadeiro interesse da expansão árabe foi econômico e que a religião foi um pretexto, podemos começar a responder o segundo questionamento. Quem freou os árabes? Os árabes foram freados na Batalha de Poitiers pelos bárbaros. Os árabes foram freados na Batalha de Poitiers pelos bárbaros
denominados francos. Os árabes foram freados pelos bárbaros, denominados francos. Os bárbaros francos, tá? Eles frearam os árabes na Batalha de Tours ou na Batalha de Poitiers. Os francos eram bárbaros que invadiram o Império Romano. Os francos eram bárbaros que invadiram o Império Romano e se fixaram nesta área vizinha da Espanha, que nos dias de hoje chama-se França. Então, foram os francos que, na Batalha de Poitiers ou Tours, frearam a expansão árabe. Foram os francos que, na Batalha de Poitiers, ou Tours, frearam os árabes. O que é que tem a ver os francos bárbaros com a Batalha de Poitiers e a expansão árabe? Na próxima aula, daremos continuidade a essa questão dos francos e falaremos, finalmente, da Primavera Árabe, porque você já tem todo esse arcabouço teórico e conseguirá entender a Primavera Árabe mais fácil.